entendeu e recebeu a carga do Senhor para um serviço em tempo integral. Ele era cardiologista. E os seus colegas diziam assim para ele: isso é um desperdício. E achavam que ele estava ficando doido. E o criticavam de muitas maneiras. Ele deixar sua profissão, deixar a equipe de assistência da rainha. E ele respondia assim, para aqueles que indagavam por que ele estava fazendo isso. Uma resposta simples. Ele dizia assim: eu não perdi, eu recebi. Então ele se entregou ao Senhor em 30 Ou anos. seja, ele deixou toda a carreira dele para ficar com Cristo, para dedicar 100% a Cristo. É isso que nós temos que fazer. Nós, filhos de Deus, de acordo com o propósito de Deus para cada um. Ele tinha uma querida filha. Sua filha se mudou para uma outra cidade e ele mantinha correspondências constantes com a filha. E um dia sua filha escreveu em uma carta perguntando a ele como estava a Assembleia em Westminster. Escute a resposta dele. Minha filha, os irmãos para os quais eu tenho ministrado, eles têm tido convicção em relação à verdade de Deus e à palavra do Senhor. Mas eu aguardo ainda o dia em que eles terão contrição. Eu também. Eu também. Nós também. Eu e o Espírito Santo. Pessoas com que eu convivo, elas até têm convencimento, mas não têm contrição, não têm vida espiritual. Que a vida espiritual em Cristo, ela é melancólica, ela é triste do ponto de vista humano. Porque de um lado você tem a vida eterna, do outro lado você vê as pessoas indo para o inferno. Isso é muito triste. Hoje me veio uma frase, que é o seguinte: importante não uma pessoa morrer, importante ela não ter nascido de novo. A morte física não é o mais importante. O mais importante é o novo nascimento. Não o nascimento a partir da barriga da mãe, mas é o nascimento espiritual. Então, se morreu, mas nasceu de novo, então qual o problema? Tem a vida eterna. Só perdeu esse corpo, mas vai ter um corpo glorificado. Então, quem crê em Deus, crê nisso. O importante não se abala uma morte. É lógico que é triste, mas quem crê. O próprio Romeu Bonelli perdeu uma netinha, ainda no útero da filha, há 1 ano ou 2 anos atrás. Contrição. Não temos contrição. O que é que o Senhor aguarda de nós? Martin Lloyd Jones escreveu uma obra linda sobre a vida. Não apenas escreveu uma obra sobre a vida. Martin Lloyd Jones gemia em oração diante do Senhor. No Salmo 80. Olha do céu, vê e visita essa vida. Uma oração para avivamento. Protege que tua mão direita plantou. Sarmento que fortaleceste para ti. Está decepado. Está queimada pelo fogo. Um salmo pedindo restaurações. Salmo 80. Esse irmão gemia aos pés do Senhor, clamando por avivamento. O avivamento não veio dos seus. Meus irmãos, nós estamos vivendo a mesma hora. Sem dúvida, no que concerne a imensa maioria dos irmãos e assembleias que temos conhecido, graças a Deus, também tem havido convicção. Também tem havido fundamentação. Mas nós também aguardamos o dia em que haverá contrição. Em que o Espírito Santo encontre o lugar para nos lançar de joelhos diante dele. Em que nossas reuniões, sim, tenham a marca do gozo.
A marca do gozo é uma marca do gozo, porque nosso Senhor é o Senhor do gozo, e temos gozo nele. Mas não confunda as coisas. Certa vez, uma das vezes em que Jonathan Edwards estava pregando, e as pessoas ouvindo sua palavra, elas, ouvindo falar do Senhor, elas se agarravam aos pilares daquela nave, daquele local de reunião, clamando a Deus que tivesse misericórdia deles, porque eles estavam entendendo que o inferno iria se abrir debaixo dos pés deles. Ele estava pregando para ímpios, era uma reunião evangelística. E eles se agarravam nas colunas, clamando ao Senhor, dizendo: tem misericórdia, Deus. O inferno vai se abrir debaixo dos nossos pés. Agora, hoje, meus irmãos, que nível de experiência nós temos tido em nossas reuniões? Vamos perguntar para o Senhor. Sabe que 1 Coríntios 14 diz: quando você unir no mesmo lugar, se todos falarem em línguas, não dirão que estáis loucos, mas se profetizarem, todos podereis aprender e serem consolados. E se entrar no meio de vós um incrédulo ou um indouto, alguém que não é instruído na palavra do Senhor, ele será por todos convencido e por todos julgado. Olha que esse julgado como é interessante. E Paulo vai explicar o que é isso. Ele vai dizer: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Ninguém falou nada. Ele só entrou numa Coisa reunião. linda, coisa linda. Mas ali está o Espírito Santo, abundantemente. Então tornam-se-lhe manifestos os segredos do seu coração. E ele, prostrando-se com o rosto em terra, testemunhará. Escute o testemunho. Deus está, de fato, no meio de nós. Meus irmãos, será que esse texto não é motivo de nossos clamores ao Senhor? Ou será que as nossas reuniões da igreja já estão se assemelhando? Talvez não. Por quê? Talvez porque tenha havido mais necessidade de compreensão. Porque ensino nós temos recebido bastante. Então, o ministério da palavra de Deus tem esse objetivo: edificar os santos, E fortalecer. veja, quando ele fala bastante, é no grupo, no universo que eles atuam. São as assembleias da igreja de Cristo. Para mim, esse universo de pessoas é 5% do universo que nós atingimos aqui nas redes sociais. Veja a dificuldade nossa aqui nas redes sociais. Ele está no universo seleto. Nós estamos falando com o universo e só 5% podem ser atingidos por nós, aqui, pela nossa academia. Mas, você que está me ouvindo, acaba tendo a responsabilidade para com Deus, não comigo, de fazer sua parte, compartilhando, vindo, participando. São várias atividades que nós temos. E vindo trabalhar conosco. Ter os santos, levar os santos à convicção de pecado, ao arrependimento, consagração. E levar os ímpios ao chão, diante do Senhor, aos pés do Senhor. Então, esse é o texto de Coríntios 2 que pedimos aos irmãos para que fosse lido. Vamos dar o último passo, então, em 2 Coríntios, capítulo 3. E já encerramos. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver desde o verso 1. Começamos, porventura, outra vez, a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, e conhecida e lida por todos os homens, estando já
essa Assembleia dos Coríntios, estando já manifestos como